está feliz, diga amém. Quem está amém, diz feliz. Amém. Eu estou na incumbência, na responsabilidade, no privilégio de poder estar aqui para compartilhar com você uma palavra, né? O pastor Anderson, ele me pediu, me intimou, me convocou para falar sobre autoridade espiritual, né? Eu passei essa semana fuçando, correndo, estudando sobre o assunto, e eu queria fazer uma pergunta para você, mas é uma pergunta para você. Qual é a diferença de obedecer e submeter? Qual é a diferença de obedecer e submeter? Né? E esse assunto, biblicamente falando, claro, ele é muito sério. Deus, ele preza sobre a autoridade é o que rege a terra, a autoridade é o que sustenta, a autoridade é o que cria, que gera, que muda, que transforma, né? Obedecer é uma atitude e submeter é uma decisão interior. Você se submete aqui no seu coração, né? E a obediência, ela é total, plena a Deus, né? E eu queria que a gente lesse aqui Isaías 40, no verso 22, diz assim: Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortinas e os desenrola como tenda para nela morar. Nós vamos falar sobre trono. Trono fala de autoridade, trono fala de governo, né? E o texto diz que ele está assentado em seu trono. No Salmo 47, versículo 8, diz também: Deus reina sobre as nações, Deus está assentado no seu santo trono. Apocalipse 5,13, eu vou ler esses 3 textos aqui de início. Em seguida, ouvi todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra, e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É importante entender que Deus age no seu trono. Deus está sentado no trono, alto e sublime trono, e ele rege todas as coisas. Está sobre ele a autoridade, o domínio, o governo de todas as coisas está em Deus. Porque os textos falam sobre ele estar assentado no trono. E você sabe que na Bíblia, a palavra trono aparece 303 vezes. Só no Novo Testamento, 62 vezes. Então, o que Deus está querendo nos falar aqui nesse momento, a respeito da autoridade de Deus. Deus reina sobre as nações, ele age a partir do seu trono, e o seu trono está estabelecido sobre sua autoridade. Deus, ele estabelece a sua autoridade sobre todo o universo. Amém? Todo o universo, Deus está estabelecendo a sua autoridade, o seu governo. E nós queremos fazer entender aqui para a nossa vida o peso da autoridade que Deus estabelece sobre a terra, sobre as nossas vidas, né? E aqui eu quero dizer para você que o trono é lugar de governo. Trono é lugar de autoridade. Trono é lugar de domínio. Deus está assentado no trono, governando. E a autoridade vem dele, sobre toda a terra. Esse é o primeiro ponto, a autoridade de Deus. Primeira coisa, né? Como eu falei, que a palavra trono aparece 303 vezes na Bíblia. No Novo Testamento são 62 vezes, né? Todas as coisas são criadas pela sua autoridade. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 3. Né? E disse Deus: haja luz e houve luz. A autoridade estabelecida por Deus, quando ele declara, toda a autoridade foi dada por ele. E aqui nós vemos que todo governo, né, parte do trono de Deus. Lembrando que trono é lugar de governo. Repetindo, trono é lugar de governo, de autoridade. Deus,
o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele estabelece a sua autoridade sobre todas as coisas. O universo está em suas mãos. Ele sustenta todo o universo com as suas mãos. A autoridade de Deus estabelecida. E essa autoridade, ela é delegada. Deus deu autoridade para que o homem pudesse estar exercendo essa autoridade. Agora veja aqui em Mateus 18, 18 a 20. Vamos lá. Eu nem coloquei aqui, ó. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Jesus falou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Então foi passada para os seus discípulos. Em outras versões fala poder, que no grego quer dizer exousia, autoridade, poder delegado. Jesus, ele autorizou os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Ele autorizou. Não existe autoridade se não for autorizada. Você entendeu? Não existe autoridade que não seja autorizada. Toda autoridade desautorizada é rebeldia. Toda autoridade que não é autorizada, Deus, ele tem toda a autoridade no céu. E ele passa, e ele delega. A palavra de Deus fala sobre isso. E aquele ministério, aquela pessoa que se auto-unge, que se auto-intitula líder, que se auto-intitula pastor, ele está desautorizado, porque é necessário autorização para se tornar uma autoridade. Quem entendeu diz amém? Não flui, não existe ministério sem autorização. Não existe ministério sem autorização. Nós temos uma igreja, nós vamos puxar para o nosso lado, com certeza. Nós temos uma liderança sobre nós. Nós temos o pastor Anderson e a pastora Rose como líderes dessa igreja, os pastores dessa igreja. Eles autorizam você a ser líder de célula. Você não é líder de célula porque você quer somente. Você é líder de célula porque você foi autorizado. Por isso você flui no seu ministério. Porque quando nós somos autorizados, nós somos abençoados. A bênção de Deus vem sobre nós. Amém, queridos? Então o texto fala aqui, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, vão. Eu estou ordenando, vão. Coisa linda é quando você é autorizado a fazer algo. Quando a sua liderança diz, vá, eu abençoo você, para você fazer o que eu quero que você faça. Aleluia. Isso é segurança, é proteção. Né? Então aqui, como eu falei, em outras versões, fala poder, mas no grego a palavra é exousia, que quer dizer autoridade, certo? Autoridade e poder delegado. Vamos aqui para o livro de Efésios 4, 11. O texto diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aqui nós vemos a delegação. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Delegação. Ele delegou, ele autorizou. E o que eu quero falar para você nessa noite, a importância de estar debaixo de uma liderança. A importância de eu e você estarmos debaixo de uma autoridade. Quando eu estava querendo meu ministério, eu procurei uma cobertura espiritual.
igrejas independentes, ministérios independentes, né? É complicado. Nós precisamos entender que nós precisamos prestar contas. Todos nós somos discipulados. Todos nós somos cuidados, sim ou não? Quantos são discípulos aqui? Quantos são discípulos? Levanta sua mão aí, discípulo. Aleluia. Quantos são discipuladores? Olha aí, precisamos botar mais gente para discipular, né? Aleluia. Uma igreja, uma estrutura, uma liderança independente, ela não vai longe. Ela não vai longe. É necessário, é saúde espiritual. É saúde espiritual para a minha vida, para a sua vida. Como é bom saber que tem alguém cuidando de mim. Como é bom saber que tem gente cuidando da minha vida, que está orando por mim, aonde eu posso chegar, ligar e pedir socorro. Socorro. Aleluia. Autorização. Repita comigo, autorização. Atos capítulo 13, versículo 3. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Na viagem missionária de Paulo, eles liberaram Paulo para ir. Eles abençoaram, eles impuseram as mãos sobre o apóstolo Paulo, para que ele pudesse ser autorizado a ir para essa viagem missionária. Não seja uma pessoa independente, não faça nada sem buscar conselho, orientação, não faça nada sem pedir conselho para a sua liderança, não faça. É importante isso. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e os que existem foram ordenadas por Ele. Toda autoridade foi ordenada por Deus. E quando nós nos opomos à autoridade delegada, nós nos opomos ao próprio Deus. Nos opomos ao próprio Deus, quando nós nos levantamos contra a autoridade. Eu me lembro do texto ali, não está aqui, 1 Samuel capítulo 15, quando Saul desobedeceu a ordem de Samuel. Desobedeceu a ordem de Samuel e com boa intenção ele separou para fazer sacrifício, holocausto, sacrifício suave, de cheiro suave, que é sacrifício de adoração. Deus tinha falado através de Samuel para que ele matasse tudo, que ele destruísse tudo. Saul, com o coração contaminado, ele fez o quê? Ele desobedeceu. Ele não obedeceu por completo. A importância da obediência, da desobediência, que traz consequências, ali Saul perdeu o trono. Perdeu o trono. Deus não está preocupado se você... Entenda bem que eu vou lhe falar aqui, do peso da responsabilidade, o peso da prioridade. Deus não está preocupado se você vem na igreja todo dia, se você é dizimista fiel. Deus não está preocupado, o que Ele está preocupado é se você obedece. Se você é obediente. Se você tem um coração submisso. Se você tem um coração que obedece aquilo que Deus fala. Deus, através da sua liderança. Obediência pela metade é desobediência. Vamos lá, né? Romanos 13:1 diz o quê? Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e os que existem foram ordenadas por Ele. Toda autoridade foi dada por Deus. E nós precisamos nos submeter a essas autoridades. Aí eu quero entrar naquilo que eu falei. Submeter e obedecer. Existe uma diferença de submissão e obediência. Uma ordem dada que choque com a palavra de Deus, você não vai obedecer. Uma ordem que você recebe, seja lá do seu marido, do seu patrão, do pastor, do seu líder de célula, se essa ordem for dada, ela choca com a palavra de Deus, não obedeça.
Agora, submissão é interior, você não vai se rebelar aqui dentro do seu coração. Você entendeu? Você não vai obedecer uma ordem que é contra aos princípios da palavra de Deus. Como muitas vezes as pessoas fazem, o cara erra, faz uma decisão errada, e aí a pessoa sai falando mal, esculhambando, dizendo que esse cara é do diabo, e nós entendemos. O que Davi fez com Saul? Saul perseguiu Davi por 41 vezes. Saul perseguiu Davi 41 vezes. Davi não se rebelou contra ele. Davi, no seu coração, não se rebelou e não permitiu que ninguém se rebelasse contra Saul. Por quê? Porque Saul era autoridade. Ainda que errada, fazendo coisas erradas, aqui a submissão, que é uma atitude interior, precisa ser cumprida. Você pode não obedecer, mas não vai se rebelar no seu coração. Amém? Está na Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, eu quero falar de um princípio aqui. Veja só. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados dos outros. Conserva-te a ti mesmo. Olha que coisa interessante aqui, é muito sutil. Olha, vamos ver aqui primeiro. O que significa impor as mãos? Consagrar ministério, transmissão de autoridade, orar por enfermos, são decisões a tomar através da imposição de mãos. Agora o texto diz, não imponhas precipitadamente as mãos. O texto diz aqui, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados dos outros. Quando você impõe a mão, você pode estar recebendo do outro o pecado dele. Aquilo que é do outro vem para você, e aquilo que é seu vai para o outro. Então cuidado. Eu falei para os meus discípulos, não coloque a mão na cabeça de ninguém de qualquer jeito. Não faça isso. E eles são obedientes. Não imponha as mãos precipitadas. Outra coisa importante, o seu líder. Quando você está na sua célula, quando você está lá fluindo na sua célula, você tem um líder. Você tem líderes. O seu líder, ele é autorizado pela liderança da igreja a autorizar você a ser um auxiliar. Você é um auxiliar. Aí você pode, debaixo da liberação da sua liderança, fluir. Amém? Fluir nessa autoridade de você ministrar com as pessoas. Mas é preciso autorização. A imposição de mãos é necessário, sim, para autorizar, para liberar. Vai, frutifique, vai, cresça, vai, prospere, seja curado, seja livre. Isso sim, é essa decisão, é essa atitude que um líder tem que fazer. Ele impõe as mãos para abençoar, mas não é qualquer pessoa que faz isso. Não é. Eu tinha um pastor lá em Brasília, quando eu estava no seminário. A garganta seca, viu? Ele era um cara super de Deus, humilde. Um belo dia, um jovem veio para orar por ele e colocou a mão na cabeça dele. Ele tirou a mão da cabeça do rapaz. Falou com muito cuidado, com muito carinho, mas fez. Porque é importante isso, é cautela. Cautela, não podemos colocar a mão na cabeça de qualquer jeito das pessoas, ou receber de qualquer pessoa. Por que a igreja não recebe qualquer pessoa aqui no púlpito? Por que a igreja, para a pessoa estar aqui no púlpito, ela tem que passar por um processo? Por quê? Porque a gente tem que conhecer o coração dela, a gente tem que conhecer a vida dela. Certo? Então tem um funil aqui, tem um funil, e esse funil é importante para que não haja heresia no nosso meio. Né? Então nós vemos aqui que a ninguém impõe precipitadamente as mãos e nem participe dos pecados dos outros. Nem participe do pecado dos outros. Não impõe a mão de qualquer jeito. Não impõe a mão nas pessoas, você nem conhece ela. Se você é autorizado, aí você está debaixo da cobertura. Se você não é autorizado, você está independente.
independente. A autoridade é o princípio mais importante que Deus estabeleceu. Existe uma diferença de pecado contra a autoridade e pecado contra a santidade. Quando você peca contra a autoridade, está pecando contra o próprio Deus. Porque quando você se rebela contra a autoridade de alguém, você está se rebelando contra o próprio Deus. Quando você se rebela contra a autoridade de um líder, e você se levanta contra ele. E outra coisa, se rebelar não é somente você chegar e bater de frente, não. Se rebelar é quando você começa a questionar de uma forma muito incisiva. Deus é muito mais fácil perdoar o pecado contra a santidade do que contra o pecado da autoridade. Porque o pecado da autoridade vai direto para Deus, é com Deus. E da santidade é o meu corpo. Você entendeu ou não? O pecado contra a autoridade é direto contra Deus. Então eu preciso o quê? Senhor, coloque em mim um coração submisso. Tira de mim toda a raiz de rebelião no meu coração. Todo questionamento. Todo sentimento questionador. Todo pensamento de rebeldia. Todo pensamento de rebelião no meu coração. Tira, Senhor. Porque a rebeldia é semente do diabo. Satanás caiu por causa disso. Satanás caiu por causa da rebelião. Por quê? Porque ele queria ser igual a Deus. Você vê, como eu falei no início, que o trono está no céu? O trono está lá, Deus está lá, Ele toma conta de tudo, Ele é o Senhor e ponto final. Ele é o Senhor e ponto final. Satanás queria ser igual a Ele. E caiu. E rebeldia. E uma coisa que eu sinto mesmo, que eu até falei para minha esposa, que uma pessoa que questiona demais, que se justifica demais, ela tem uma semente de rebeldia aí. Ela tem uma semente de rebelião. Uma pessoa que fica se justificando. Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo. Ah, mas aconteceu por... Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não sei... Cara, reconhece o pecado, confessa, pede perdão e vai para frente. Não adianta se justificar. Justificativa é semente de rebeldia. Justificativa. Quantas pessoas se justificam? Por que tu não foi hoje? Ah, porque a repemboca da parafuseta. Aí começa a inventar um monte de história, começa a criar uma situação, uma história de novela, e, na verdade, ele está se justificando. Não, cara, errei. Um belo dia eu e meu irmão, o pastor da igreja lá, né, eu era ainda sou, mas eu era bem mais jovem. Né, o pastor falou para mim assim, ó, vocês vão cuidar daquela célula tal, lá no bairro tal, isso em Fortaleza. Lá no Edson Queiroz, um negócio lá era pesado. Aí eu e meu irmão, bora. O pastor tinha viajado, meu pai foi com ele. Perdão. Eu pensei que eu ia tossir mais, graças a Deus. Aí, nós não fomos para a reunião. Não fomos, pastor. Aí o pastor ficou sabendo que a gente não foi. Quando ele voltou de viagem, chamou nós dois e disse assim, e aí, como é que foi a célula? Aí o pastor, não fui não. Eu vacilei, pisei na bola, vacilei, tal. Aí o meu irmão, não, mas é porque a gente teve um problema assim, porque assim, porque assado, frito, torrado. O pastor deu-lhe uma dura nele. Eu errei, mas eu reconheci meu erro. Me arrependi, não me justifiquei. Vocês estão entendendo, amados? Então, rebeldia. Perdão. Obrigado. Justificativa é semente de rebeldia. A autoridade é o princípio mais importante que Deus estabeleceu. Por quê? Porque é proteção. Protege do caos e opressão do pecado. A autoridade é proteção para a minha vida e para a sua vida. Estar debaixo de autoridade é estar debaixo de proteção, guardado. Porque pode ter certeza que quando chega até você, já passou pelo seu líder, já passou pelo seu pastor, já passou por aqueles que estão acima de você. Quando chega até você, a chuva está bem fraquinha. A chuva está bem fraquinha quando chega até você. Então não saia debaixo do guarda-chuva. Não saia debaixo
desse lugar de proteção. Não saia debaixo desse lugar que te protege. A autoridade que Deus colocou sobre a sua vida é proteção para você. Você pode dizer glória a Deus? Seu líder de célula é uma proteção sobre a sua vida. Seu pastor é proteção para a sua vida, seus pastores. Está aqui, é proteção. Segundo, ordem. Deus é um Deus de ordem. Submissão gera alinhamento. Pessoas submissas, elas são alinhadas à sua liderança. Pessoas submissas, elas não ficam questionando as ordens que recebem. Elas são alinhadas à sua liderança. Aleluia. Outra coisa que a autoridade, ela produz, a função dela é para formar o caráter. Obedecer quando não entender ou concordar exige humildade e confiança. Você já recebeu alguma ordem que você não entendeu? Alguém já passou por isso? Eu também. Alguém já recebeu uma ordem que não concordou? Uma pessoa que recebe ordem que não entendeu e que não concordou, mas que obedeceu, ela é humilde. Ela tem um coração humilde. Ela é confiante, ela confia na liderança dela. O líder dela, ela sabe que não está levando ela para o lugar errado. Está debaixo de autoridade, é isso. Está debaixo de autoridade, é você estar sabendo que tem alguém, que tem pessoas, que tem um ambiente de proteção sobre a sua vida. Não saia por aí fazendo as coisas. Gente, a gente não vê, mas Deus está vendo. E o diabo também. Não adianta, às vezes, não, porque eu não sei. E é importante para formar o caráter. Obedecer quando não entender ou concordar exige humildade e confiança. E outro, para formar o caráter. Quem se submete bem, lidera bem. Quem é um bom discípulo, será um bom líder. Sim ou não? Quem é um discípulo que se coloca, que se submete, ele vai ser um líder abençoado, poderoso, porque essa unção de humildade, de discípulo, de obedecer, de submeter, ele vai levar para os discípulos dele, para as pessoas que vão estar com ele. É importante entender que não adianta a gente fazer nada por nossa própria conta. Busque conselho. Peça ajuda. Se submeta à sua autoridade. Se submeta à sua liderança. Isso é princípio bíblico, irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar. O sacrifício que Samuel falou para Saul era sacrifício de adoração. Era oferta de cheiro suave, era uma oferta de adoração. Que lindo! Não, pastor, eu estou adorando a Deus, eu vim aqui para adorar. Não, eu estou fazendo isso aqui, mas é com boa intenção. Não, mas é porque é para Deus, querido. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é mais importante do que o sacrifício que você possa fazer. Se você tem um coração submisso, obediente, vou me incluir aqui também. Se nós temos um coração submisso e obediente, queridos, tudo vai fluir em nosso favor. Tudo vai fluir. Agora, muita gente quer andar na independência. Não, mas ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu sinto, ninguém manda em mim. Ninguém vem me dizer o que eu tenho que fazer. Querido, pastor não é bombeiro para apagar fogo. Pastor não é bombeiro para apagar fogo. Às vezes o cara não ora para entrar e vai pedir oração para sair. O cara não ora para entrar no negócio, naquele negócio, aí quando vê o buraco, socorro, pastor, pelo amor de Deus, vem aqui. Pediram para o pastor orar antes para ver se era para entrar? Cara, é muito sério, é tão simples, mas é uma verdade, é tão simples. Cara, quando você está ali precisando de uma orientação, ou você quer fazer um negócio, você quer fazer algo que vai poder mudar a sua vida, peça ajuda, peça oração, busque conselho. Não vá agindo por sua própria conta.
Porque normalmente a gente bate com a cara no poste. Eu não estou profetizando aqui não, gente, em nome de Jesus. Mas é a verdade. Ore primeiro. Ore. 3 coisas que eu acho. Primeiro, para casar, ore. E ore muito. Ore bastante. Certo? Segundo, mudar de emprego. Cuidado. Ore. Eu não estou sentindo paz mais aqui. Vai orar. Porque não é a paz, muitas vezes, não é uma coisa de Deus, não. É do seu coração, é da sua emoção. E terceiro, mudar de cidade. Cara, vai orar. Fala para o teu irmão, vai orar. Vai orar. Não entra nessa de não orar. Porque depois que não orar e vier o boom, não tem conversa. Vai ter que encarar. Amém, meus irmãos? Então, para a gente concluir aqui, né, vou repetir só esses pontos aqui para a gente concluir e orar. A autoridade é o princípio mais importante que Deus estabeleceu, porque é proteção, porque é ordem, para formar o caráter, humildade e para formar o caráter, eu falei 2 vezes aqui, né? Glória a Deus, humildade e confiança. Então é necessário isso, que eu e você possamos entender isso em nome de Jesus. Para mim fazer isso aqui não foi brinquedo não, porque é tanta coisa, a gente teve que escolher para poder compartilhar aquilo que eu estava sentindo de compartilhar. Em nome de Jesus, me perdoe se eu não ministrei do jeito que eu senti, do que eu queria que fosse, mas que Deus abençoe você. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar então, queridos, em nome de Jesus, que Deus nos dê um coração humilde. Pai, muito obrigado, nós oramos nessa noite. Tira do nosso coração toda semente de rebeldia. Arranca, Senhor. Deus, Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau e transforma a minha vida, Pai. Gera em mim, Senhor, um coração humilde, um coração submisso, um coração, Pai, que está alinhado com a minha liderança, um coração que está alinhado, Deus, com aqueles que estão acima de mim. Tira de mim toda justificativa, tira de mim, Senhor, Deus, tudo aquilo que é desculpa. Nós queremos, em nome de Jesus, viver uma plenitude do Teu Evangelho, a verdade, da santidade e da autoridade, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Vamos para a reunião de setor.